pessoal. Me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind, you lost your sanity, 'cause you... Vamos lá, como havia prometido, vamos continuar estudando o princípio fundamental da contagem, vamos estudar combinação, arranjo, permutação, e vamos começar com essa primeira questão aqui, ó. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos 5, 7, 6 e 9? Veja que nós temos quantos dígitos aqui? 4 dígitos. E ele está perguntando algarismos distintos. Então, se ele não tivesse falado isso, a gente ia considerar que é possível repetir o mesmo número na segunda sequência e aí vai. Vamos lá. O que a gente tem que questionar quando a gente está diante de uma questão dessa aqui, e a gente já percebe que às vezes está tratando de análise combinatória, está tratando de arranjo, de permutação, enfim. Pergunta primeira que a gente faz, a ordem importa? Se a ordem não importa, é combinação, mas se a ordem importa, é arranjo ou permutação. Como ele está falando de formar dígitos, a gente já viu naquela colinha lá, dígito, senha, né? Códigos, isso aí é o que? Permutação, né? Então vamos responder, a ordem importa? Não, então é permutação. E aí ele está falando, quantos números de dois algarismos a gente forma com esses 4 dígitos aí? Então a gente tem 4 dígitos que é formar números de dois algarismos, 5 e 7, 6 e 7, 9 e 5, 9 e 7, enfim. Então, quantas possibilidades? Então, primeiro, dois algarismos distintos. A gente tem a primeira possibilidade e a segunda possibilidade. Na primeira possibilidade, e aí, sempre lembrar, na regra Ó, quem tá aqui, ó. A Lola, nossa cachorrinha linda, essa daqui. Então, na regra de princípio fundamental da contagem, o E, ele é multiplicação. Quando a gente fala uma coisa é outra, a gente multiplica uma coisa pela outra, né? Na primeira opção, tem quantas possibilidades, então? O primeiro dígito, logo tem 4, né? 4 possibilidades. Sobraram quantas para segundo dígito? Sobraram 3 possibilidades. Como a gente está falando de permutação, conectivo E aqui, nesse sentido ele vai multiplicar. Então, multiplica 4 vezes 3 é igual a 12, né? Maravilha. Agora, essa aqui, a gente ainda está falando de senhas. Daqui a pouco eu vou trazer mais exercícios e a gente vai complicando essa questão dos exercícios, justamente para você se preparar para a prova. Às vezes não fica tão evidente assim, tão fácil, é só multiplicar. Não, vai precisar você utilizar um pouco mais de raciocínio. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes a gente pode escrever com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Ele está falando 4 algarismos diferentes de 1, 2, 3, 4, 5, 9 possibilidades. O que eu vou fazer? 9 fatorial, não é? Vou multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. A gente está falando ainda de permutação, porque a ordem importa. O primeiro número não vai ser, o segundo não vai se repetir. Então, a ordem importa aqui, permutação. Multiplicando tudo isso aqui, vai dar quanto, gente? 3.024 senhas. Vamos continuar? Daqui a pouco eu trago mais vídeo, mais questões complexas, mais raciocínios, mais dicas e vamos continuar, galera. Resuminho, sempre tenha o resumo. O que a gente está falando sobre arranjo? Arranjo, a ordem importa e envolve escolha. Eu vou escolher um, não vou escolher o outro, né? O princípio multiplicativo é a questão que se eu estou utilizando o E, eu multiplico. Ou uma coisa ou outra, eu vou somar. Falando de possibilidades, onde cai a questão do arranjo, né? Número de algarismo, placa de carro, pódio, matrícula, senhas, não é? Permutação, eu uso tudo, todos os dígitos, todos os números. E aí, o que a gente tem aqui? Ó, permutação. Permutação de um N possibilidades, eu vou utilizar N fatorial. Agora, se eu estou com a permutação, por exemplo, a palavra casa, que a gente tinha treinado lá, tem quantas letras que se repetem? O A.
No caso do A, eu vou colocar ali embaixo, ó, no P. Vai ser N fatorial sobre P fatorial. A gente vai treinando, nem esquenta muito a cabeça. O importante é você treinar devagarinho, até ir ficando craque, pegar aquelas questões mais complexas e na hora da prova tá bem treinado. Importante, a gente vai preparar também os resumos, um resuminho muito bem feito para você. Não vai conseguir revisar a matéria toda no dia da prova, né? Um dia antes, às vezes você não consegue revisar toda a matéria. Então, o resumo vai te ajudar a olhar e falar: poxa, eu lembro mesmo. Ele falou de casa, ele falou tal palavra. Legal? Gente, muito obrigado por enquanto. Vamos continuar.